Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula do nosso módulo introdutório. E o nosso tema de hoje é a nossa confessionalidade. O nosso objetivo geral é fazer uma defesa de uma fé confessional como característica importante para a saúde doutrinária da Igreja. Além disso, nós vamos apresentar brevemente algumas definições e também os principais símbolos de fé, focando-nos ao final, lá no terceiro tópico, nos padrões de Westminster, que são documentos muito importantes para nós. Vocês podem observar aí novamente 6 textos-chave, e a instrução é a mesma. Vocês podem fazer a leitura todos de uma vez só, hoje, enquanto estão estudando a apostila, enquanto estão assistindo a videoaula, ou então podem ler durante a semana. Né? O importante é que vocês façam a leitura de todos esses textos, porque assim como na outra aula, todos eles estão intimamente interligados com o nosso tema. E para dar início, nós vamos fazer a leitura destes 3 textos. Então eu peço que você dê um pause no vídeo, localize em sua Bíblia Mateus 10, 32 e 33, Romanos 10, 9 e 10, Deuteronômio 6. Nós não vamos ler dos versos 1 a 9, mas sim dos versos 4 a 7, tá bom? Pause aí, localize esses textos, deixe-os marcados, depois dê play novamente para que possamos fazer a leitura juntos. Façamos a leitura de Mateus 10, versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Leiamos Romanos 10, versos 9 e 10. Confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Leiamos agora Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Queridos, esses 3 textos eles foram lidos aqui porque eles estão intimamente interligados com aquilo que nós vamos falar. Primeiramente, Mateus 10, versos 32 e 33, que falam da importância de confessarmos o Senhor Jesus Cristo diante dos homens. Na medida que nós o confessamos, ele também nos confessa diante do Pai, ele também dá testemunho de nós diante do Pai. E quando nós o negamos, ele nos nega diante do Pai também. Né? Então, é importante nós confessarmos publicamente a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10 também está interligado ao nosso tema, na medida em que ele vai falar que nós confessamos com a boca o Senhor Jesus Cristo, todavia com o coração nós cremos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que isso significa? O que tem de importante para nós? O fato de que não é meramente o confessar com seus lábios, querido, mas o importante é, primeiramente, você crer com o coração. E então, como a boca fala daquilo que o coração está cheio, a partir do momento que você crê, com o seu coração você confessa, você fala abertamente do Senhor Jesus Cristo. O texto de Deuteronômio 6 também tem muito a nos dizer, porque ele vai focar não somente no fato de que nós devemos crer que o nosso Deus é o único Senhor, e é um texto muito importante para a igreja desde o Antigo Testamento, mas porque ele vai falar o seguinte, lá no versículo 7,
nós devemos inculcar aos nossos filhos, falar assentado em nossas casas, andando pelo caminho, deitados, nos levantando. Isso significa que nós devemos instruir os nossos moços, nós devemos instruir as nossas crianças, nós devemos instruir os neófitos, os novos na fé. E isso a todo momento. E esses documentos que nós vamos estudar hoje, um dos propósitos deles é justamente nos dar auxílio na instrução da fé. Então, meus queridos, esses textos eles são primordiais para que possamos começar a pensar sobre o nosso tema. E dando início ao primeiro tópico, você pode estar se perguntando, mas José, confissão de fé de novo? Por que nós de fato devemos pensar sobre a importância de uma teologia confessional como o título do tópico? Meu querido, talvez esse não seja o seu caso, mas há algo muito presente na igreja de um modo geral, atual, e sobretudo na igreja brasileira, que é uma resistência aos símbolos de fé, uma resistência aos credos, às confissões, aos catecismos. As pessoas muitas vezes nem sequer conhecem esses documentos, muitas vezes nem sequer nunca leram trechos de uma confissão de fé, de um catecismo, de um credo, e já nutrem dentro de si uma resistência e falam, por exemplo, aquela frase clássica, né? Nenhum credo além da Bíblia. E, de fato, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras. Todavia, nós precisamos entender em que se inserem em nossas vidas os símbolos de fé, esses documentos confessionais, e porque, de fato, é importante ter uma fé confessional. E quem analisa muito bem isto é o teólogo Carl Trueman. Vocês podem ver um pouquinho mais aí na apostila de vocês. Ele vai analisar alguns fatores culturais e ideológicos que contribuem para que nós possamos compreender essa atual desvalorização desses documentos que são tão caros à fé cristã. Por que muitas pessoas, mesmo sem conhecer, acabam resistindo a esses documentos? E o Carl Trueman ele vai fazer uma análise muito mais ampla e muito mais profunda daquilo que nós vamos fazer aqui. Ele vai falar sobre diversos fatores, nós pegamos apenas 2, para que a gente faça uma introdução a esse conteúdo, né? Vocês podem ler aquilo que ele escreve, tem outros autores também que escrevem sobre isso. Eu motivo você a ler o livro dele, O Imperativo Confessional, de Carl Trueman. E então, dando continuidade, esse autor vai falar sobre 2 aspectos iniciais. O primeiro deles é que nós muitas vezes consideramos que o presente é melhor do que o passado, e é algo que está muito presente hoje. Nós olhamos para o passado, para o modo de vida, para aquilo que nós entendemos como qualidade de vida, e então nós fazemos um comparativo e consideramos que a nossa vida é melhor. Consideramos que aquilo que nós temos hoje é melhor. E então nós olhamos de alguma forma com desprezo ao passado e valorizamos muito mais o presente. Uma outra atitude que perpassa pela sociedade e pelo nosso contexto atual é quando nós consideramos que a satisfação é encontrada naquilo que é de mais novo, naquilo que é de mais avançado. Sobre isso, o Carl Trueman vai trazer uma série de exemplos bem interessantes, mas isso tem um aspecto tecnológico e um aspecto de consumo. Né? Por exemplo, você adquire um smartphone, um computador, uma televisão, e alguns meses depois aquilo já está começando a ficar defasado, porque já tem um aparelho eletrônico mais desenvolvido, com uma internet melhor, com um processador melhor, que tem uma capacidade de armazenamento maior. E então, parece que tudo aquilo que quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo, então, é mais avançado, tem mais benefícios. Então, nós somos levados por esse tipo de pensamento, e quando nós trazemos para a teologia, quando nós trazemos isso para dentro da igreja, nós vemos pessoas, por exemplo, que estão o tempo todo em busca de novas teologias, de novas doutrinas. Como o apóstolo Paulo fala, eles têm como que coceira nos ouvidos, ou um comichão aqui nos ouvidos, porque eles querem ajuntar pregadores para si que falem aquilo que lhes agradem. E então eles ouvem uma teologia e aquilo é bom para eles,
mas então em determinado momento aquela teologia se demonstra fracassada, mas de repente vem um outro pregador com uma outra teologia, com uma outra doutrina, e então as pessoas vão ficando fissuradas cada vez mais. E a boa e velha sã doutrina cada vez mais sendo deixada ao relento, sendo deixada no passado, sendo deixada muitas vezes em desuso, porque são coisas antigas, são coisas do passado, são coisas que aparentemente não têm nada a oferecer para nós, que temos tantos avanços e temos tanto acesso à internet, à tecnologia, a uma infinidade de livros e autores. E então, quando nós somos levados por esse tipo de pensamento, nós podemos nos perguntar, mas o que escritos tão antigos, como esses credos, confissões, podem contribuir para a igreja no presente? Ou que teólogos, pessoas, crentes, lá do século VI, do século VIII, do século XVI, XVII, o que essas pessoas de séculos, ou de mais de 1000 anos atrás, têm para contribuir comigo hoje? Que apenas com o mero digitar de algumas frases eu consigo uma série de artigos da internet, então eu vou e pesquiso, coloco no YouTube. E para podermos trabalhar melhor algumas respostas, nós vamos utilizar alguns argumentos trazidos pelo pastor Paulo Anglada. O pastor Paulo Anglada é um pastor presbiteriano, foi um pastor presbiteriano, na verdade, ele já é falecido há pouco tempo, creio eu que há uns 2 anos apenas. E ele tem um livro chamado Sola Escritura, e ele vai falar sobre a doutrina das Escrituras. Nós ainda vamos utilizá-lo, né, quando nós formos falar sobre a revelação, sobre as Escrituras Sagradas. Mas na parte inicial do seu livro ele vai falar principalmente sobre propósitos que demonstram a utilidade e até mesmo a necessidade dos credos, confissões, catecismos ortodoxos. Por quê? Porque ele vai partir da premissa daquilo que está exposto na Confissão de Fé de Westminster. Então, antes mesmo de começar a sua abordagem sobre as Escrituras, ele acha por bem trazer alguns propósitos, alguns argumentos. E nós vamos nos utilizar desses propósitos aqui. Ele apresenta 4 propósitos ou 4 argumentos para que respondem por que uma teologia confessional ou uma fé confessional é importante para a vida da igreja. E o primeiro desses propósitos é o propósito teológico doutrinário. O que isso significa? A igreja, no decorrer da sua história, ela demonstra que a compreensão das verdades ou das doutrinas ou daquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras, ela vai acontecendo de forma paulatina. Nós somos seres humanos, somos limitados, somos pecadores, e então a igreja ela vai lendo as Sagradas Escrituras, né, e os concílios se formam, debatem doutrinas, debatem contra heresias, debatem sobre temas, e a igreja ela vai desenvolvendo, vai aprimorando os termos, os artigos teológicos, e esses documentos eles são consequência disso. E então eles nos ajudam na compreensão das Sagradas Escrituras, na compreensão dessas formulações teológicas e formulações doutrinárias. Eu cito para vocês 2 exemplos que nós vamos ver melhor daqui a pouco, mas 2 exemplos iniciais são a doutrina da Trindade, ou o termo Trindade mesmo. Você não encontra a palavra Trindade nas Sagradas Escrituras. Você não encontra algumas formulações sobre a doutrina da Trindade de forma clara e evidente nas Sagradas Escrituras. Porém, as Escrituras elas nos mostram de forma clara que Deus ele é um só, em essência, todavia Deus é 3 em pessoa. Nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E não se preocupe, querido, nós vamos falar melhor sobre isso em uma aula específica sobre a Trindade. Aqui é apenas um breve comentário sobre isso. Mas as Sagradas Escrituras nos demonstram, em diversas partes das Escrituras, desde o início, lá em Gênesis, quando vai falar, né, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança, ou temos Deus criando, depois lá no Novo Testamento nós aprendemos que foi tudo criado por meio de Cristo, e sem Cristo nada do que foi feito
se fez, nós temos o Santo Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, nós temos ali já várias demonstrações, até no Novo Testamento, quando isso vai ser melhor elaborado. Todavia, o termo Trindade vai ser falado pela primeira vez, ou cunhado pela primeira vez por Tertuliano, no século de número 3, e então a igreja vai começando a elaborar os termos. Um outro exemplo também é sobre Cristo. Cristo sendo 100% homem e 100% Deus. A igreja, isso já está revelado nas Sagradas Escrituras, todavia a nossa compreensão e artigos que resumem esta compreensão vão sendo elaborados com o passar do tempo. E esses documentos são úteis porque eles nos trazem esses artigos, eles nos trazem essas verdades. E então nós temos uma fé sólida, ortodoxa, uma doutrina focada nas Sagradas Escrituras. Um outro propósito é o propósito apologético. E a palavra apologética vem de apologia. Vocês podem ver lá na apostila de vocês, tem uma nota de rodapé com uma explicação bem básica e simples, né? Apologia é fazer a defesa de algo. E em nosso contexto, fazer apologia ou a apologética, ou falando do propósito apologético, é um propósito de defesa da fé, mais especificamente da fé cristã, e sendo mais específicos ainda, uma defesa da fé cristã reformada. Né? Então, esses documentos eles têm um propósito de defesa da fé cristã. Boa parte deles surgiram justamente quando a igreja se junta em concílios, se reúne lá nos séculos passados, ou então mais recentemente, no século XVII, para combater ensinos errados ou ensinos heréticos que estavam perpassando pelo seio da igreja. Perdão. E esses documentos eles são herança dessas reuniões, desses concílios, que estavam com o propósito justamente de combater estas heresias. E então nós somos herdeiros disso. Nós precisamos entender que esses documentos, assim como serviram na época como defesa da fé daqueles irmãos nossos do passado, eles servem hoje para nos ajudar a ter argumentos sintéticos e fundamentados para defender a nossa fé. O terceiro propósito é um propósito didático. Nós pensamos aqui, sobretudo, nos catecismos, né? Eles têm a função ou o objetivo de ensinar os novos na fé, ensinar as crianças, e nós temos o auxílio para ensinarmos a outras pessoas, ou então para aprendermos com o auxílio destes documentos, né? Então nós precisamos valorizá-los pelo seu propósito didático, pelo seu propósito de ensino, e um ensino sistematizado. E um ensino bem interessante, por sinal. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho melhor sobre os catecismos. O quarto e último propósito apresentado pelo pastor Paulo Anglada é o propósito eclesiástico. E esse propósito é bem interessante porque esses documentos, eles, como já falei um pouco mais cedo, eles apresentam uma base doutrinária, mas além disso eles apresentam uma base litúrgica, uma base prática para a comunhão da igreja. Por exemplo, eles vão falar sobre o Dia do Senhor, né, pensando na Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga. Eles vão falar sobre o culto, eles vão falar sobre Deus, sobre a Trindade, sobre Cristo. Eles vão falar sobre os sacramentos, pensando nos documentos mais recentes, oriundos da Reforma Protestante. Então, esse corpo de documentos, eles têm uma solidificação, eles dão uma base para o pastor, para o líder de igreja, para o ministro, o evangelista, ou o presbítero, o oficial da igreja. E pensando em Igreja Presbiteriana do Brasil, nós subscrevemos, vamos falar melhor sobre isso mais à frente, mas nós subscrevemos os padrões de Westminster, pensando principalmente, né, catecismos, maior e breve, e a Confissão de Fé de Westminster. E o que significa isso? Significa que o pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou presbítero, ou diácono, ele está moralmente comprometido com estes documentos. Dando continuidade, para concluir esse primeiro tópico, nós temos
esses termos, né, cosmovisão, ortodoxia e ortopraxia, e o que eles significam para nós. Porque, como diz aquilo que está aí no slide, uma base teológica confessional ajuda a igreja a ter uma doutrina correta, uma doutrina equilibrada e uma doutrina bíblica. E isso é algo essencial para a vida do cristão, isso é algo essencial para a vida da igreja. Então, meus queridos, quando nós consultamos estes documentos, nós estamos consultando os nossos irmãos do passado. É como se, por exemplo, você estivesse lendo as Sagradas Escrituras e estivesse com dúvidas sobre um tema, sobre algo que você está lendo, e então você vai ver aquilo que esses documentos falam sobre culto, sobre Deus, sobre Cristo, sobre os sacramentos, sobre como nós devemos lidar com o Estado, com os governantes. Esses documentos eles nos ajudam com essas questões. E, na verdade, quando nós estamos indo a estes documentos, nós estamos como que consultando estes nossos irmãos do passado que os elaboraram. E isso nos ajuda a ter um fundamento ortodoxo, um fundamento correto para a nossa fé. E isso vai mudar, e isso vai trazer uma correção para 3 aspectos da nossa vida que estão lá na apostila de vocês também, para a nossa cosmovisão, para aquilo que nós entendemos como uma fé ortodoxa ou para a nossa ortodoxia, e para aquilo que nós entendemos que é agir de forma correta, ou seja, a nossa ortopraxia. Essa imagem que está aqui do lado, desses óculos, né, elas trazem uma ilustração que é muito comum quando nós vamos falar sobre cosmovisão. Porque cosmovisão é a visão de mundo, ou como você enxerga o mundo ao seu redor. E, por exemplo, se você usa óculos, ou no meu caso, que uso óculos, se eu tivesse óculos com lentes amarelas, tudo que eu olhar ao meu redor vai ter tons de amarelo. Isso significa dizer que a minha visão de mundo vai ser amarelada. Essa é uma ilustração muito básica para nós entendermos o que significa cosmovisão. Logo, trazendo para o nosso contexto de fé confessional, de teologia confessional, essa teologia ou esse corpo de doutrinas vai nos trazer bases para que nós tenhamos uma cosmovisão sadia, uma cosmovisão bíblica. E isso vai afetar diretamente a nossa fé, aquilo que cremos. E então vai nos dar bases para termos uma fé ortodoxa, ou seja, uma fé correta, uma fé bíblica, uma fé com base no texto bíblico, com base nas Sagradas Escrituras. Além disso, quando nós temos uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão correta, e quando nós temos uma fé correta, ortodoxa, isso deve diretamente afetar como nós agimos nesse mundo, como nós nos portamos no trabalho, na escola, na universidade, dentro da igreja, dentro de casa, com os nossos familiares, quando nós nos comportamos quando não tem ninguém perto, quando nós estamos isolados das pessoas. Mas se nós temos a compreensão bíblica de que servimos a um Deus que é soberano, que nós devemos adorá-lo em tudo, e que nós vivemos, como dizem os puritanos, corandel, nós vivemos diante da face desse Deus, então a nossa vida prática ela deve ser guiada por isso. Todavia, para nós compreendermos isso, queridos, nós devemos nos debruçar nas Sagradas Escrituras e buscar o auxílio de irmãos experientes do passado que escreveram documentos que podem muito nos auxiliar. E dando continuidade, nós vamos agora falar sobre algumas definições do que são esses símbolos de fé, e nós vamos também trazer alguns exemplos para vocês. Começamos pelo termo geral, símbolos de fé. Nós falamos já algumas vezes e vamos continuar falando no decorrer do nosso curso, no decorrer das nossas aulas. E quando nós usamos esse termo genérico, esse termo mais amplo de símbolos de fé, eles se referem justamente a esses resumos sistemáticos ou didáticos das verdades fundamentais do cristianismo, ou então das verdades fundamentais da reforma, ou então da fé reformada, né? Vocês já conseguem entender um pouquinho da diferença, né? Daquilo que vem da reforma protestante e depois da fé reformada, na verdade. Então, esse termo
genérico, ele vai abarcar qualquer declaração formal de fé, né? Um credo, uma confissão de fé, um catecismo. E uma das utilidades também dos símbolos de fé é que eles vão distinguir a comunidade que professa aquele símbolo de fé daqueles que não professam aquele símbolo de fé. Por exemplo, os presbiterianos, de um modo geral, espalhados pelo mundo, e muitos reformados, mesmo que não presbiterianos, né, mas que são igrejas que não têm o nome igreja presbiteriana de algum país aí, mas que são reformados, eles subscrevem os símbolos de fé de Westminster, catecismo maior, breve catecismo e confissão de fé. Então isso os diferencia de outras linhas, né, que subscrevem ou não subscrevem nenhum documento, ou então subscrevem um outro tipo de documento, né? Por exemplo, os luteranos, eles têm os seus documentos, né, que foram redigidos por Martinho Lutero, por Philippe Melanchthon e por outros autores de linha luterana. Os nossos irmãos batistas também têm seus documentos, né? Têm suas confissões de fé também, né, que algumas igrejas batistas subscrevem e outras não. Então esses documentos também servem de forma a balizar quem faz parte de um grupo reformado, quem faz parte de um outro tipo de grupo, luterano, batista, seja qual grupo for. E entrando especificamente nos tipos de símbolos de fé, nós temos os credos. Os credos, eles são declarações mais resumidas em comparação com outros documentos, e eles também têm uma diferenciação temporal. Os credos, eles, de um modo geral, eles surgem, né, na igreja antiga, ali nos primeiros séculos após os apóstolos, né, após a igreja primitiva. Né? Por exemplo, no século III, no século IV, já tem as primeiras versões do credo dos apóstolos. No século V, no século VI, você também tem a elaboração de documentos, e os reconhecidamente ortodoxos são o credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano, ou também conhecido apenas como credo niceno, e o credo de Atanásio. Como eu comecei a falar para vocês, o credo apostólico ele tem já versões iniciais lá no início mesmo, século III. Em algumas pregações já aparece algo chamado regra de fé, que é algo muito semelhante ao credo apostólico, e a sua versão final ela já vai surgir ali pelo século IV, século V, salvo engano. Apenas uma curiosidade, esse nome credo apostólico, ele liga aos apóstolos, né? Mas não foram os apóstolos que escreveram o credo apostólico, né? Ele sim, né, é reconhecidamente ortodoxo, é reconhecidamente correto em sua doutrina, ali brevemente exposta. Todavia ele não foi escrito pelos apóstolos, né, mas pela igreja já de algum tempo depois. O credo niceno-constantinopolitano. É muito interessante você ver esse credo, porque ele vai ter justamente aquela utilidade doutrinária e também muito forte nele a utilidade apologética, a utilidade de defesa da fé cristã. Porque os concílios o concílio niceno, né, de Nicéia, o concílio de Constantinopla e depois o concílio de Toledo na Espanha, né, os dois primeiros concílios ainda no século IV e depois o último concílio no século VI, né, que vai dar a versão final para esse credo niceno, niceno-constantinopolitano, eles surgem da necessidade da igreja se defender contra heresias, né, quando se falava que Cristo não veio em carne, ou então que Cristo não encarnou, não foi completamente humano, ou quando se falava, por exemplo, de forma errada do Espírito, a compreensão errada do que é o Espírito Santo, sendo o Espírito Santo Deus, né, digno de adoração. Então esses concílios, né, que vão elaborando este documento até que chega a sua versão final lá no Concílio de Toledo, no século VI. Já o credo de Atanásio, que é mais ou menos nesse contexto, né, acho que um pouquinho mais para frente, ele é um credo já bem maior, né, ele já é mais longo, bem mais complexo, já tem muito mais informações, ele é mais rico doutrinariamente. E o credo de Atanásio não foi, também uma curiosidade referente ao nome, não foi escrito propriamente pelo pai da igreja chamado Atanásio, né? Ele é reconhecido que ele não foi escrito por Atanásio,
Todavia, ficou como este nome, Credo de Atanásio, ou Credo Atanasiano. Para uma boa ilustração, nós temos aí um trecho do Credo Niceno-Constantinopolitano, e vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui com vocês. Creio, eu cortei alguns trechos, tá bom, gente, para ficar mais resumido. Creio em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus. Foi feito carne, foi feito homem, foi crucificado, padeceu e foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E, no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado. Então, meus queridos, nesse credo nós temos as afirmações sobre Cristo sendo uma só substância com o Pai, sendo verdadeiramente Deus. Todavia, esse mesmo Cristo foi feito carne, foi feito homem, foi crucificado, mas ele ascende aos céus em glória, e ele está à direita do Pai. E esse credo também vai falar sobre o Espírito Santo, sobre a filioque, esse artigo que vai falar da processão do Espírito Santo, que procede do Pai e procede do Filho, e com o Pai e com o Filho deve ser adorado e glorificado. Então, meu querido, como que nós podemos desprezar um documento tão belo e tão importante quanto este? E o quanto que ele pode ser útil para nós, quando nós lidamos com as Sagradas Escrituras e em nossa finitude, em nossa incapacidade moral e intelectual, que nos fazem surgir dúvidas, nós vemos documentos como esses, que nos ajudam a compreender. Um outro credo, o credo de Atanásio, que também é bem longo, né? Eu trouxe alguns trechinhos aqui para vocês, que ressaltam, por exemplo, a Trindade. Nós vemos aqui, a fé universal é esta, que adoremos um único Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, ou seja, nós já vemos aqui o termo Trindade sendo elaborado, e a unidade desse Deus que é triuno. Mas também é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, fé verdadeira que creiamos e confessemos que nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é tanto Deus como homem. Nós vemos aqui também como esse documento é importante, falando sobre o fato de que Deus é 100% homem, 100% Deus. Nós vamos falar sobre isso numa aula sobre Cristo. E também falando sobre a Trindade, esse Deus que é triuno. Dando continuidade, as confissões de fé são declarações escritas pelos protestantes, já são uma herança da reforma protestante. Eles começam a surgir ali no século XVI e tendo alguns também já no século XVII. Né? Desde os primeiros dias da reforma, nós já temos alguns documentos. E em comparação aos credos, essas confissões elas são documentos muito mais complexos, muito mais completos, muito mais extensos, e tem muito mais temas abordados. Né? Esses documentos iniciais vão falar principalmente sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre a Igreja, sobre o batismo, mas não a forma de batismo, mas que cremos em um único batismo para a remissão de pecados. Já as confissões de fé vão falar sobre sistema de governo, vão falar sobre administração de sacramentos, sobre culto, sobre dia do Senhor, sobre Trindade, sobre Cristo, sobre forma de salvação, sobre como nós devemos agir, lidar com o Estado. Há uma série de temas abordados nesses documentos todos, nas confissões de fé. Alguns exemplos das confissões de fé reformadas, e aqui são apenas alguns exemplos, se você for pesquisar, tem várias confissões elaboradas em Genebra, elaboradas por uma diversidade de autores, né? Mas nós trouxemos aqui 4. A Confissão de Fé da Guanabara, feita em 1558, eu fiz questão de colocá-la. Há uma nota de rodapé na apostila que fala algumas coisas, inclusive tem alguns links ali que vocês podem pesquisar, para
caso você não saiba, a Confissão de Fé da Guanabara foi a primeira confissão de fé elaborada nas Américas, ou seja, lá da América do Norte, aqui a América do Sul, América Central. A Confissão de Fé da Guanabara foi a primeira elaborada e foi elaborada aqui no Brasil por reformados franceses que vieram, ficaram ali na região da Guanabara por um tempo. E então, em um momento de embate, para defender a sua fé, eles foram obrigados a responder uma série de questões. E a sua resposta a essas questões é aquilo que nós conhecemos como Confissão de Fé da Guanabara. E esses irmãos, queridos, quase todos, né, eram 5 ou 6 irmãos, quase todos eles foram martirizados por conta desse documento que eles escreveram. Esse documento, a Confissão de Fé da Guanabara, serviu de prova para que eles fossem mortos pelo amor e pelo amor a Cristo e ao Evangelho. Temos também a Confissão de Fé escocesa, né, de John Knox e os outros Johns, né, um documento muito importante para a Igreja da Escócia, que depois foi substituído pela Confissão de Fé de Westminster, quase um século depois. Temos a Confissão belga, de autoria de Guido Debré, e nós vamos ler um trechinho dela daqui a pouco. É uma confissão de fé que eu acho muito bonita. Eu tenho um carinho muito grande por essa confissão de fé em específico, gosto muito de lê-la e meditar nas verdades trazidas por ela. E a Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso documento base, aquele que nós subscrevemos enquanto igreja presbiteriana. Então vamos ler aqui um pedaço, um trecho do artigo 2º, do artigo 2 da Confissão Belga, de título Como Conhecemos a Deus. Como conhecemos a Deus? Nós o conhecemos por 2 meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo, perante os nossos olhos, é como um livro formoso em que todas as criaturas, grandes, pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, como afirma o apóstolo Paulo. Aí ele continua o texto e depois vem a segunda parte. Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Então, aqui esse documento ele vai falar sobre como Deus se revela a nós, ou como Deus se faz conhecido pelas obras da criação, pelo seu poder que é demonstrado na manutenção, no governo do mundo inteiro. E eu acho belo essa forma que ele fala, é como que um livro formoso em que todas as criaturas, das menores às maiores, são como letras que nos fazem contemplar os atributos deste Deus que é bendito e do eterno poder e da divindade deste Deus soberano. E também vai falar das Sagradas Escrituras, que são o ápice, que são aquilo de mais elevado da revelação de Deus, onde eles coloca diante de nós os seus decretos, o seu plano de salvação para a sua igreja e toda a história da igreja, desde o Éden até lá no livro do Apocalipse. Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre os catecismos, e aí o propósito de ensino, né, aquele propósito de didática, né, o propósito didático, ele fica muito latente aqui, e são documentos elaborados em perguntas e respostas, né, e o foco por exemplo, o Breve Catecismo de Westminster, o seu foco é para as crianças, né? E nós, às vezes, não temos conhecimento do Breve Catecismo. E quando ele foi criado, seu foco principal era para as crianças, e o Catecismo maior para adultos, né? Então ele vai nesse sistema de perguntas e respostas, perguntas curtas, simples, e então nós temos ali respostas para aquelas perguntas, e assim por diante o conhecimento e o raciocínio vai se desenvolvendo. E dentre os principais catecismos, né, há também vários catecismos. Lutero elaborou o catecismo, Calvino elaborou o catecismo, uma diversidade de outros irmãos reformados, protestantes, elaboraram catecismos, mas eu cito aqui apenas 3, o catecismo de Heidelberg, que é um catecismo reconhecido como ortodoxo, como reformado,
e a igreja reformada na Holanda, por exemplo, e algumas outras igrejas subscrevem e adotam o catecismo de Heidelberg, por exemplo, e não os catecismos de Westminster. E temos os nossos catecismos, né, o breve e o maior de Westminster. Vemos aqui então um trecho do catecismo de Heidelberg, para que a gente possa ter um pouquinho de conhecimento sobre este documento. A primeira pergunta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E então nós temos a resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair de minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Meus irmãos, como que nós podemos desprezar um catecismo tão belo quanto este? É interessante que o catecismo de Heidelberg ele tem um tom muito pastoral, ele tem um tom muito íntimo, muito pessoal. Ele está sempre ali na primeira pessoa as respostas. E olha só que resposta tão bela. Ele começa perguntando qual o consolo que nós podemos ter na vida e na morte. E então, como que nós podemos nos consolar na vida e na morte? Nós não pertencemos a nós mesmos, você não pertence a você mesmo, mas em corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, você pertence ao seu Salvador Jesus Cristo. Essa é a resposta do catecismo. Por quê? Porque ele pagou completamente pelos seus pecados e com o seu sangue precioso ele libertou você de todo o domínio de Satanás. E ele também nos guarda de tal maneira que sem a vontade do Pai, nada pode acontecer conosco, nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça, sem a vontade deste Pai soberano. E, meus queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E assim, essa resposta, ela tem esse fechamento aqui da nossa citação. Ainda há alguns aspectos da resposta, que ele vai falar que todas as coisas cooperam para a salvação, ou para a minha, para a sua salvação, para a salvação do eleito, do escolhido de Deus. Meus irmãos, esses documentos são belos e são tão caros à igreja cristã. Tantos irmãos sofreram, tantos irmãos pagaram com suas vidas na defesa destas verdades. Nós devemos sim valorizá-los. Dando continuidade, o terceiro ponto, o terceiro tópico, nós vamos entrar mais especificamente nos padrões de Westminster. Né? E a Assembleia de Westminster foi algo que ocorreu no decorrer de alguns anos, de 1643 até 1649, foram diversas reuniões, diversos grupos de trabalho. Nós tivemos ali mais de uma centena de membros, né, nessas reuniões. E qual era o objetivo principal? O parlamento inglês, né, o Estado da Inglaterra ali, os governantes da Inglaterra, eles convocaram uma assembleia, né, a Assembleia de Westminster, reunida na Abadia de Westminster. Vocês podem ver nessa segunda imagem a abadia, e nessa primeira imagem uma representação clássica aí da Assembleia de Westminster. E em 1643 começam-se as reuniões, e o objetivo inicial era reformar a Igreja Anglicana. Então vocês podem ver que é algo muito interno, preocupando-se com as questões da igreja na Inglaterra mesmo. E eles iam reformar ou revisar os 39 artigos da Igreja Anglicana, que era um documento confessional da Igreja Anglicana na época. E então há 121 pastores, além de 30 membros do parlamento. Só que, por uma série de questões políticas, né, da época, a Inglaterra ele pediu auxílio dos escoceses, né, o auxílio militar, né, e auxílio político dos escoceses, e os escoceses então aceitaram. E foi assinado um pacto chamado Pacto Solene. E esse pacto, os escoceses colocaram como condição
poder enviar representantes para esta Assembleia de Westminster. E então foram enviados 6 membros da Igreja da Escócia, ou seja, 6 presbiterianos, né? Porque a igreja na Escócia já era chamada de Igreja Presbiteriana. E então 4 pastores foram para a Assembleia de Westminster e 2 presbíteros lá da Igreja da Escócia. E dentre eles há o famoso, né, por pregações, por sermões, Samuel Rutherford. E o que é interessante falar é que esses 6 membros eles não tinham poder de voto nas assembleias. Eles estavam ali participando, eles estavam ali exercendo sua influência, eles estavam ali expondo a doutrina das Sagradas Escrituras, e eles exerceram grande influência sobre os demais irmãos, né, sobre esses puritanos. Né, de um modo geral, nós temos ali a composição desta assembleia por pastores puritanos. E então, nós temos esse documento sendo adotado pela Igreja da Inglaterra, mas por pouco tempo. Né? Na Inglaterra ele ficou por pouco tempo, mas na igreja presbiteriana escocesa e outras igrejas de linha reformada, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos e depois a Igreja Presbiteriana no Brasil, né, subscrevem esses documentos. Na verdade, a Assembleia de Westminster ela produziu ao todo 6 documentos. Um diretório de culto público a Deus, a forma de governo eclesiástico e ordenação, aí a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo e o Saltério. Nós subscrevemos 3 destes documentos, esses que estão em negrito aí nós já falamos. E meus queridos, subscrever significa assinar embaixo, concordar. Quando nós dizemos que nós subscrevemos, nós estamos dizendo que nós estamos concordando com o sistema doutrinário exposto nestes documentos. E pensando em tudo isso, em todo esse apanhado de informações sobre documentos confessionais e a importância de se ter uma fé confessional, você pode estar se perguntando, José, o que nós podemos aprender com essa aula? José, o que é de útil nessa aula para nós, para as nossas vidas? Nós teremos 4 aplicações aqui. A primeira delas é que nós não devemos esquecer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Em nenhum momento esses símbolos de fé eles têm a pretensão de se igualar ou substituir as Sagradas Escrituras. Pelo contrário, nós devemos reconhecer que a utilidade e a autoridade destes documentos sustentam-se exclusivamente na medida em que eles expressam com fidelidade o ensino bíblico. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras são a nossa única regra de fé. Elas são perfeitas, são a revelação de Deus. Quando nós lidamos com estes documentos, nós lidamos com documentos que têm a sua autoridade abaixo e interligados às Sagradas Escrituras na medida que eles concordam com as Sagradas Escrituras. Aquilo que um documento confessional discordar das Sagradas Escrituras, aquele artigo ou até mesmo aquele documento deve ser refutado. Então nós não podemos pensar que nós vamos pregar a confissão de fé, que nós vamos pregar os catecismos, que eu vou chegar no domingo à noite e pregar o capítulo 32 da confissão de fé, de forma alguma. Eu vou pregar as Sagradas Escrituras. Obviamente que no meu arcabouço teológico eu vou utilizar a compreensão que está ali, mas a pregação e o evangelho, a salvação vem pela pregação das Sagradas Escrituras. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos nos confundir quando nós pensamos sobre este assunto. A segunda aplicação é que nós não devemos esquecer que nós somos limitados. Meu querido, você é limitado. Você é intelectualmente limitado. Você é um pecador e isso também traz limitações sobre você. Tem algo chamado os efeitos noéticos da queda, os efeitos da queda lá no Éden, né, quando Adão e Eva caem, nós caímos através deles, né, e um dos efeitos da queda é sobre o intelecto humano. O pecado ele afeta o nosso coração e nossa mente de tal forma que nós somos extremamente limitados. Então, meus irmãos, nós precisamos sim de auxílio. Achar que nós não precisamos de auxílio de irmãos piedosos do passado e desses documentos que eles legaram para nós, nós nos considerarmos de alguma forma autossuficientes.
Então nós precisamos ter cuidado, nós não somos autossuficientes, nós precisamos sim de auxílio. E nós podemos buscar auxílio em documentos tão preciosos como esses. Por isso nós sim devemos valorizá-los. Meu irmão, grande parte desses símbolos de fé eles surgiram em um contexto de necessidade, de defesa da fé. Nós devemos tomar isso como exemplo. Nós devemos lembrar que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Todo aquele que pedir a razão da esperança que há em você, conforme 1 Pedro 3,15. Então, meu irmão, guarde firme a confissão dessa esperança, como Hebreus 10:23 fala. Guarde firme a confissão dessa esperança. Essa confissão que é pública, guarde-a firme. Essa confissão que é baseada nas Sagradas Escrituras, guarde-a firme. Não vacile. Busque firmeza e fundamentação na palavra do Senhor e em Cristo. E por fim, nós precisamos entender que é importante professar a fé de forma pública. O próprio Senhor Jesus ele afirma que todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Nós lemos isso lá no início. Nós precisamos confessar de forma pública e o próprio Cristo valoriza isso. E para finalizar, nós colocamos uma citação, que está lá na apostila de vocês, do reverendo Weber Carlos de Campos, um pastor presbiteriano. Ele vai falar justamente isso, que é necessário que o cristão confesse a sua fé de forma que outros venham a saber em que ele crê. Aí eu acrescento aqui, de forma clara. As pessoas precisam entender em que nós cremos, e eles precisam entender isso de forma clara. Nós não podemos falar de forma obscura daquilo que cremos, mas com clareza. É uma insensatez professar fé em Cristo sem saber o conteúdo do que se confessa. Ou seja, como é que eu vou confessar a Cristo, dizer que eu creio em Cristo, se eu não sei afirmar de forma clara que Cristo é Deus, que Cristo é um com o Pai, que Cristo é homem, Cristo é Deus, que Cristo está assentado à destra de Deus em humanidade até hoje. Cristo continua sendo 100% homem e 100% Deus. Nós precisamos ter isso com clareza em nossa mente e então professar isso publicamente. Meu irmão, minha irmã, meu querido, reflita nesta aula, reflita sobre a importância desses documentos, reflita nos textos que foram colocados aqui, lidos aqui, aqueles que estão na apostila, e que o Senhor Deus o abençoe.